Bom dia, que bom que nos reunimos hoje para adorar o Senhor, meditar na sua palavra. Conversei com o seu Humberto, ele agradeceu aos irmãos, à igreja pelas orações, graças a Deus ele está bem e se recuperando só mesmo dos efeitos da cirurgia, mas ontem ele já estava bem melhor e acredito que essa semana estará melhor ainda. Então, ele pediu para agradecer aos irmãos pelas orações e por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e por mais um livramento, na verdade, um grande livramento. O senhor Humberto fez uma pequena cirurgia, mas muito séria, e pôde ali está se recuperando bem, graças a Deus. Segunda cirurgia cardíaca que ele faz, parece. Mas bem, vamos estar orando também pela irmã Viviane, esposa do Leonardo. Essa semana faleceu sua irmã, e ela foi para João Pessoa, ela teve um bebê há 15 dias, né, e foi cesariana, então vamos orar por ela, para que ela não sofra na viagem, não tenha essas dificuldades nesse período de recuperação, de resguardo, mas parece que já foram, né? Então, pedir que Deus abençoe lá e conforte, né, sua família. Tudo bem, irmãos, vamos meditar hoje num texto muito conhecido da Escritura, que aparece no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, que é Lucas 21, do verso 1 ao 4. Quem nunca ouviu falar sobre a viúva pobre? Na verdade, a oferta daquela viúva. E é um texto que, obviamente, nos orienta a ofertar. No caso aqui, entendemos que se refere à oferta do dízimo. E a gente vai compreender por quê. Queremos meditar nesses 4 versículos sobre a seguinte ideia: a adoração é obediência, não é aparência. A adoração, ela é uma forma de obediência. Nós adoramos a Deus quando o obedecemos. A adoração não é só aparência. E isso pode ser facilmente confundido pelo homem, o crente, né, que é pecador. Olha Lucas 21, verso 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então, claramente o texto fala sobre ofertas, sobre finanças. Então, óbvio que nós vamos tratar disso nesse versículo. No entanto, é mais do que isso. Nós vamos observar que o Senhor está falando de adoração, e adoração é obedecer, não é parecer. Eu não preciso parecer um adorador, eu tenho que adorar em obediência a Deus. Não interessa tanto a aparência das coisas. Lembra quando nós estudamos sobre o jejum? O jejum também é uma forma de adoração a Deus. Então, quando você jejuar, Jesus explicou lá em Mateus 6, você não mostre que está jejuando, né? Você não acentue que sofreu pela abstenção de alimentos. Haja normalmente, como se não tivesse jejuado. Tome um banho, se arrume, normal, penteie seu cabelo, né? Porque a pessoa jejua e deixa o cabelo despenteado, né? Aí não toma banho, aí anda se arrastando pela igreja, aí quer que o irmão chegue: o que foi, irmão? Não, porque eu jejuei há 3 dias, estou jejuando e tudo. Não faça isso, né? Então Jesus não quer, Deus não quer que a nossa adoração seja de aparência. Ele quer que seja em obediência. A adoração é obedecer a Deus. É assim que você adora o Senhor. E nós queremos ver 3 verdades sobre a adoração e o dízimo nessa história da viúva pobre. Primeira verdade: Deus quer que adoremos de modo correto. Então, o Senhor Jesus ele está nos orientando a adorar da maneira correta. Tem a maneira errada de adorar a Deus. E observe, nos 2 primeiros versículos que nós lemos, que esta é a última semana antes da ressurreição de Cristo, né? A última semana onde Jesus vai, antes da crucificação, ressurreição, é uma semana decisiva, e nessa semana Jesus decidiu tratar sobre essa questão, provavelmente aqui
entre quarta-feira daquela semana, muito provavelmente semana muito cheia, muita oposição, já vimos isso, muitos opositores do Senhor Jesus Cristo, mas ele enfrentou a todos. E em um dado momento, no templo, ele parou e ficou olhando quem dava ofertas. Isso é muito interessante. Imagina se o pastor vai ficar olhando, o dízimo ele é todo feito, o dízimo não, o gasofilácio, a urna, ela é toda feita para que ninguém veja, né, o que você está colocando dentro, não é verdade? Tem até um envelope, que você bota no envelope, ninguém sabe. Mas antigamente, na época de Jesus, não era assim. Era uma urna, sim, mas as pessoas davam um volume de dinheiro e, pelo que nós lemos no texto e pelo que indica a cultura da época, as pessoas mostravam ou davam a entender, mesmo que discretamente, né, o que iam ofertar ali, certo? Eram moedas, né, era algum bem ali que seria ofertado. Havia moedas mais caras e moedas insignificantes, como a dessa viúva. Tanto que Jesus, observando, viu as duas pequenas moedas da viúva. Ele viu, estava observando, ó, verso 1. Estando Jesus a observar, viu. Então era fácil de ver. E Jesus ficou analisando. Então veja isso, Deus quer que adoremos de modo correto. Jesus é Deus. Ele, obviamente, não estava ali só para criticar as pessoas e falar mal dos outros, obviamente, mas ele queria apresentar um ensino que tem a ver com dízimos, mas um ensino que tem a ver mais ainda com adoração. Você vai entender por quê. Mas é importante que você pegue esse detalhe. Imagine um pastor, os dois pastores, olhando você, vamos ver quanto é que ele vai ofertar. É esquisito, não é? Vamos ver qual será o dízimo. É esquisito, a gente não vai fazer isso, né? Nem quer saber quanto é o seu dízimo ou não, né? Esse é um trabalho para as tesoureiras da igreja, graças a Deus por isso, pelas irmãs, faz esse bom trabalho, o Conselho de Patrimônio que acompanha e nos dá tranquilidade para não pensar nessas questões. Mas Jesus, ele dedicou tempo para sentar perto da urna e olhar. Isso é importante. Isso significa o quê? É que Deus nos avalia, certo? Aquela ideia de que basta chegar com o coração aqui, o meu coração aberto, e o que eu fizer para adorar a Deus, Deus vai receber. Não é assim. Tem a forma correta de adorar a Deus, tem a forma errada. Jesus ensina isso através do dízimo. E a gente vai perceber que Jesus ele emite um juízo de valor sobre os ofertantes aqui. Era um momento de culto, era um momento de adoração, e Jesus observou o dízimo. Jesus poderia ter observado os cânticos, mas ele não quis. Jesus poderia ter observado a preleção do rabino, mas ele não quis, do fariseu, mas ele não quis. Ele escolheu o dízimo, porque, eu imagino, era mais fácil de mensurar, de mostrar, certo? Então, Jesus ali estava apresentando um ensino, e que ensino era esse? Jesus queria ensinar o modo correto de adoração. É importante lembrar que esse primeiro versículo do capítulo 21, ele vem logo depois do verso 47 do capítulo 20. Isso é até lógico, né? Porque é o último versículo do capítulo 20. Mas olha o que diz o último versículo do capítulo 20, que é o 47. Os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Nós estudamos que o versículo 45, 46, 47 do capítulo 20 é uma crítica de Jesus aos hipócritas. E uma forma do fariseu ser hipócrita era oprimir as viúvas. E como é que ele oprimia as viúvas? Ele justificava que ia orar na casa dela, mas ele queria uma refeição, né? Ele ia aproveitar uma refeição na casa daquela mulher que já tinha pouco sustento. No verso 47, não fala viúva pobre. No verso 21, Jesus já fala, melhor dizer, no verso 20, no capítulo 21, verso 2, Jesus já fala viúva pobre. Percebe? Jesus está dando um destaque a mais. Por quê? Porque o normal na sociedade de Israel judaica daquela época é que toda viúva era pobre. Poderiam haver exceções? Sim. Mas o normal
é que toda viúva era pobre, tinha pouco dinheiro, não tinha como se manter bem. Algumas delas iam para a mendicância, porque não tinha realmente sustento. Então, Jesus, ao falar viúva pobre, ele está querendo enfatizar algo. Mas o importante é compreender que quando o Evangelho de Lucas foi escrito, não existia o capítulo 21, nem o capítulo 20. Era um texto todo ligado. Entende o que eu estou querendo? Não tinha as divisões entre capítulos e versículos. Era um texto corrido. Então, quando eu ligo esse texto aqui, e ali no 47, Jesus fala de como o fariseu hipócrita oprimia a viúva, e logo depois Jesus volta a tratar do tema viúva pobre, significa que o Senhor Jesus está novamente criticando a hipocrisia. A hipocrisia daqueles que dão o dízimo, e são hipócritas também, não são talvez não sejam fariseus e escribas, mas era uma outra categoria de hipócritas. Eram aqueles que viviam de aparência, mas não de obediência. E Jesus fala dos homens ricos. Esses ricos, eles iam lá e davam a sua oferta. E era muito, dava para ver, né? Eram ricos. Só que tem um destaque na oferta desses homens aqui. Mas o fato é que eles davam a oferta no gasofilácio e depois veio a viúva pobre e deu suas 2 moedinhas. Lá em Mateus 23:14, eu vou ler rapidinho para os irmãos, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Perceba que é idêntico a Lucas 20:47. Então é um ensino que se repete nos evangelhos e era uma prática dos fariseus fazer isso, devorar a casa das viúvas. Já eram pobres e eles conseguiam arrancar mais recurso daquelas mulheres. Ou seja, essa relação entre o final do capítulo 20 e o início do capítulo 21 nos mostra que Jesus não estava falando só do dízimo, mas que o dízimo aqui, essa oferta no gasofilácio, era um exemplo de como adorar a Deus da maneira correta. Era apenas um exemplo. Até porque a adoração é muito amplo. Tudo na nossa vida tem que ser para adorar a Deus. Tem a adoração no culto congregacional, tem a adoração no culto doméstico, tem a sua adoração no seu trabalho, tem a sua adoração na sua vida em sociedade, na escola, na universidade, e aí vai. O crente, ele vive para adorar a Deus. Mas como ensinar algo tão amplo? Então você pega algo para ensinar, um estudo de caso, né? Algo que é um emblema ou representa a adoração. De preferência, algo palpável. Por exemplo, como eu posso observar se você está cantando para adorar a Deus ou está cantando da boca para fora? É muito subjetivo, né? É muito difícil. Talvez você esteja cantando baixo. Por quê? Porque você está sofrendo, está passando por uma dificuldade e está adorando a Deus daquela forma. Não quer dizer que você não esteja adorando a Deus porque está cantando baixo. Ou você pode estar cantando alto e não está adorando a Deus. Ou seja, talvez você já tenha uma voz mais alta, né? E aí está cantando por cantar. Então, é difícil julgar se você está adorando com o cântico da maneira correta ou não, nesse sentido. Mas é fácil avaliar a questão da oferta, entende? Principalmente quando você conhece as pessoas, no caso aqui do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, então, ele avalia, né, a nossa forma de adorar, e Deus quer que nós adoremos de modo correto. Jesus não avaliou só por avaliar. Jesus avalia como eles estão ofertando, por quê? Jesus quer trazer um ensino que edifique aquelas pessoas, aqueles irmãos. Mais importante é que no verso 1 e 2, Jesus faz uma polarização. Ricos, viúvas pobres. Não precisava falar viúvas pobres, bastava falar viúvas, mas ele bota o pobres para enfatizar, né? A viúva é no singular. Ricos são homens. Então Jesus faz um contraste aqui. Homens versus mulheres, ricos versus pobres. Ou melhor, ricos versus pobre, plural e singular. O Senhor Jesus está mostrando, isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus está mostrando que os homens que na época eram tidos como, né, a uma raça superior em relação à mulher, naquela época e no contexto judaico.
Eram homens, tinham muitas posses, eram vários, eram os homens ricos. E na história aqui é uma viúva. Ela estava em minoria, né? Era mulher, era desprezada. E viúva, mais desprezada ainda. E ainda era pobre. O Senhor Jesus quer mostrar esse aspecto social e que dentro desse contexto social não tem nada a ver, certo? A questão de você ser rico para ofertar a Deus. É isso que Jesus está querendo mostrar também. Mas é óbvio que havia homens ricos que ofertavam da maneira correta. Havia, né? É claro que havia. E haviam pobres que ofertavam da maneira errada. Havia também. Mas Jesus escolheu polarizar. Homens ricos estão errados, oferta errada. E uma mulher viúva pobre, oferta correta. Então o Senhor Jesus polarizou de propósito para poder mostrar como se deve adorar da maneira correta. Porque, obviamente, haviam ricos que adoravam da maneira correta, davam o dízimo direitinho. E haviam pobres que também erravam no dízimo. Havia as 4 possibilidades. Jesus separou 2, polarizou, porque ele tinha um ensino a destacar sobre a adoração a Deus. E o fato de ele ter sentado ali, imagino, para avaliar essas ofertas, significa que Deus nos avalia e nós temos que adorar a Deus da maneira correta. Não pense que é só sentar na cadeira e está tudo resolvido. Né? O exemplo aqui é o dízimo, mas a adoração é ampla. E essa adoração ela depende da obediência. Se eu estou aqui em obediência ao Senhor, estou adorando da maneira correta. Se eu estou aqui por outros motivos, se o meu dízimo é por razões que não a glória de Deus, adorar a Deus, então eu perdi dinheiro e nem adorei a Deus. Segunda verdade, o dízimo é uma proporção de obediência. Isso é muito importante. O dízimo não é uma estratégia capitalista para enriquecer alguns. Algumas igrejas vivem assim. Algumas igrejas têm dízimos e ofertas como forma de enriquecimento do dono da igreja, que muitas vezes é o bispo apóstolo. Mas dentro da palavra de Deus, o dízimo é para a glória de Deus. Às vezes a gente pensa assim, digamos, parte da igreja não dá o dízimo. Ah, pastor, vamos falar com os irmãos para nós podermos lembrar os irmãos do dízimo, que estão em falta, e que a igreja precisa desse dízimo para pagar suas contas. Aí, certo. É um pensamento correto, né? É. No entanto, não está completamente correto. Porque o objetivo dos dízimos e ofertas, o objetivo é para suprir a obra de Deus naquilo que precisa? É. Mas esse não é o objetivo primário. O objetivo primário é a glória de Deus, adorar ao Senhor. Porque se for o dízimo para pagar as contas da igreja, é uma relação mercantilista. Mesmo que seja doando, né? Mas não deixa de ser. Eu estou dando para manter as contas da igreja. O que é que isso significa? Significa que a motivação é pagar conta, é suprir as coisas. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A motivação bíblica é muito maior. A motivação de Deus é que nós temos que ofertar e dar o dízimo por quem Deus é. Não porque nós estamos pagando as contas da igreja, mas porque o Senhor é dono de tudo, inclusive da nossa vida, alma e bens, e o Senhor disse na Escritura que nós temos que entregar 10% para o sustento do projeto dele de salvação do homem perdido, o projeto de adoração a Deus, e esse projeto se chama igreja. Então, obediência e adoração. Essa é a motivação. Sustento da obra missionária. Então, dízimo é uma proporção de obediência. Olha o verso 3. Lucas 21, verso 3. E disse: verdadeiramente vos digo, agora Jesus emite o juízo de valor sobre os 2 ofertantes, homens ricos, viúva pobre. Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Aí, como assim? Como pode?
né? Chegaram os homens ricos botando moedas de ouro ali, botando posses ali, ofertando bastante, e veio a mulher, a viúva lá, pobre, e deu 2 moedinhas, né? A ênfase aqui, né, é muito forte. Diz, da sua pobreza deu tudo que possuía, mas, tá aqui, verso 2, 2 pequenas moedas, eram insignificantes, era um valor irrisório. Naquela época o tamanho da moeda valia, né? Hoje nem tanto, embora também tenha uma relação de tamanho. Mas naquela época a moeda maior, uma moeda de prata, uma moeda de ouro, né? Havia a dracma e outras moedas, a moeda do templo, mas ela deu 2 moedinhas, né? Parcelas. Ou seja, como Jesus pode afirmar que aquela mulher deu mais do que o que aqueles homens ricos deram? Então Jesus explica, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Entenda, esses homens ricos, quando iam dar a oferta, eles, ao apresentar aquela oferta na urna, estavam apresentando uma oferta vistosa. Não esqueça do contexto da hipocrisia, que acabou de ser dito por Jesus. Então eles queriam aparecer, entende? Eles estavam no templo e eles queriam aparecer. Por isso que Jesus contrasta esses homens ricos com a viúva pobre, para mostrar que a adoração não é aparecer diante dos homens, é aparecer diante de Deus. Esta viúva, na oferta pequena e pouca dela, aos olhos dos homens, ela passou despercebido. Os homens nem notaram, ela foi insignificante. Mas aos olhos de Deus, ela era quem estava correta ali. Então, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós não temos que demonstrar essa aparência para os homens. Nós temos que demonstrar para Deus. Então, o que importa é a nossa motivação. Irmãos, o que nós olhamos às vezes, olhamos de uma maneira muito errada. Avaliamos a fé das pessoas, quando o fazemos, de modo muito errado. Entendem? Avaliamos pela aparência. Nós não sabemos aqui quantos se dedicam durante a semana à oração. Nós não sabemos quantos aqui durante a semana pregaram o evangelho, se dedicaram aconselhando irmãos ou pessoas que precisavam. Nós não sabemos. E nem precisamos saber. Deus o sabe. Estes estão adorando ao Senhor. Estes estão agradando a Deus. É possível que você seja assíduo na igreja e não esteja adorando a Deus. É possível. Deus queira que isso não esteja acontecendo. E é isso que Jesus está querendo mostrar. Porque aqueles homens ricos, daquilo que eles deram do que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aqui nós temos algumas considerações para não entender errado esse texto. Se fôssemos da teologia da prosperidade, nós iríamos pregar da seguinte maneira: está vendo? Esta viúva pobre deu tudo, então você tem que dar tudo para ser abençoado. É isso que Jesus está dizendo? Não. Mas já pensou? Aí você vai numa igreja, ele usa esse texto e prega assim, é quase irrefutável, né? Você, é mesmo, agora eu vou ter que vender meu carro. Meu Deus, vou morar onde? Debaixo da ponte. Eu acho que eu vou voltar para a casa da minha mãe, porque eu vou ter que vender tudo e vou ter que dar para a igreja. Está aqui, a viúva pobre de Deus disse que ela acertou. Jesus disse que ela acertou e ela deu tudo. Eu tenho que dar tudo. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Mas o Senhor está contrastando. Homens ricos deram do que sobrou. Viúva pobre, homens ricos era a maioria, era o comum. Viúva pobre, minoria, só uma, singular. Ela deu tudo. O Senhor Jesus, ele está usando uma lógica da proporção. Todos já sabiam aqui o que era exigido que o judeu deveria dar de oferta ao Senhor, o seu dízimo. 10% do que ele recebia, do que ele ganhava. O que é que acontece? É que ninguém regulava, como aqui na igreja ninguém regula isso, ninguém sabe quanto é 10% do seu ganho, certo? Então, você vai ofertar o que você quiser. Se for menos de 10%, você está em débito com o Senhor. Se for mais de 10%,
você fez a sua obrigação e mais. Entende? É isso que Jesus está dizendo. Quando esse homem rico vinha colocar a oferta aqui, ele mostrava, digamos, um saco de moedas de prata bonito ali. Ah, pai, isso aí deve ser mais de 10%. Não pode ser isso aí, mas não era. Eles eram tão ricos que aquilo ali era menos de 10%, mas parecia muito. Mas aos olhos de Deus era infidelidade. E a viúva com 2 moedinhas parecia tão pouco, né? Talvez até alguém pensou, isso aí deve ser os 10% dela, né? 2 moedinhas, ela ganha pouco, ela é viúva, pobre, então, só que ali era 100%. Por que aquela mulher deu 100%, né? Alguns vão dizer que, eu já ouvi isso, eu ouvi, não aqui da igreja, foi em outro contexto. A viúva pobre, ela deu 100% por amor, né? A motivação dela foi o amor. Então, amor, emoção. Ela deu tudo que tinha por amor, foi o amor que a motivou. E não é necessariamente obrigado todos darem 100%. Então, aí quebra a lógica da proporção. Ela deu 10% e mais. Por quê? Não, ela deu tudo que tinha porque amava. Só que essa lógica do amor, ela é falha, porque ela não considera o fato de que todo judeu naquela época devia dar 10%. E a comparação entre a viúva pobre e os homens ricos é que eles deram do que sobrava. Ou seja, eles não separaram 10%, o que sobra é o resto. Normalmente, seria o que sobrou de tudo que eu gastei, menos de 10%. Já a viúva deu tudo, os 100%. Às vezes, nós interpretamos errado a motivação do dízimo. Olhe 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. A viúva não deu mais do que todos por amor. Ela deu mais do que todos por obediência. Ela foi obediente. Olha 2 Coríntios 9, 7. Lá diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Está vendo, pastor? Eu tenho que contribuir segundo o que está proposto no coração, segundo a emoção, segundo o amor, né? Cuidado, não é bem assim. Leia o texto em casa todo, do verso 1 em diante. Você começa a ler do capítulo 8. 2 Coríntios do capítulo 8, aí vai para o 9, aí você vai entender que esse versículo 7 que acabamos de ler trata de uma oferta para o irmão que está necessitando de ajuda. Não é uma oferta no templo, no caso, na igreja. É uma oferta para ajudar um irmão carente, como nós retiramos recentemente a oferta para ajudar uma irmã necessitada. Então, aqui não é dízimo. Aqui é uma oferta para os judeus pobres da Judéia que estavam passando por necessidade. Então, é um outro tipo de oferta. É obrigatória? É. Essa oferta de 2 Coríntios 9,7 é obrigatória. Por quê? Porque é uma oferta de amor para o irmão que está precisando. Se o meu irmão está precisando e eu não ajudo, eu tenho, é estranho, né? Nós, crentes, temos que ter para ajudar os outros, né? Lá, leia Efésios 4, verso 28. Né? Diz lá que nós devemos deixar de roubar e trabalhar para ter com o que ajudar o necessitado. Então, nós, crentes, temos que ter uma reserva no orçamento para ajudar o necessitado, o irmão que precisa. Então, esse texto se refere a uma oferta obrigatória para ajudar, obrigatória para quem é crente e obedece à Bíblia, né? Obrigatória para ajudar um irmão que passa por um problema financeiro, uma necessidade importante. Essa oferta de 2 Coríntios 9,7 não tem proporção, é o tanto que você quiser, é o que for proposto no seu coração. Você pode tirar 0,5% do seu sustento. Você pode tirar 0,01% do seu sustento. Não tem proporção, é o quanto você quiser. Certo? O dízimo é uma oferta obrigatória, mas tem proporção, é 10%. E nós observamos isso nessa história que Jesus conta. Quando ele compara homens ricos e viúva pobre, qual é o padrão de comparação? É o dízimo. Ela deu 100%. Como ela ia se manter naquele mês, eu não sei. Mas ela deu 100% de tudo que tinha.
Ela foi constrangida? Obrigada? Não. Até porque era tão pouco o valor que ela tinha, que não, entre aspas, faria falta na administração do templo. Entende? Mas Deus não observa isso. Deus não quer saber se vai faltar ou não na administração. Estou dizendo, Deus não quer saber no contexto da história. É claro que ele quer saber. Mas a oferta dos homens ricos, talvez se um daqueles deixasse de dar, opa, impactou aqui o tesouro do templo. Mas aos olhos de Deus, as ofertas daqueles homens ricos foram insuficientes. Por quê? Porque foi o que sobrou. O que é o resto? O que é o que sobra? É o menos de 10%. Entendem a lógica de Jesus? Então o Senhor Jesus está nos ensinando como deve ser a nossa adoração com relação ao dízimo. O Senhor quer que nós adoremos da maneira correta. O dízimo é uma forma de adoração a Deus. E essa forma de adoração a Deus, que é o dízimo, tem uma proporção de obediência. Quando eu dou 10%, eu estou obedecendo ao que o Senhor colocou na Escritura. Quando eu dou menos, eu não estou obedecendo como deveria. A viúva, ela deu mais. Por quê? Já falamos, ela obedeceu. Mas ela deu mais também porque há um princípio no Evangelho, na verdade em toda a Bíblia, mas nos Evangelhos, de que nós sempre devemos ser generosos e servir a Deus em abundância. Você pode escolher servir a Deus se pegando no pé da letra do que a Bíblia diz. Não deixei-vos de congregar. Todo domingo à noite eu estou na igreja. Não deixei-vos de congregar. Eu não deixei de congregar. É verdade? É. Né? Tudo bem, eu estou falando aqui fora do contexto da pandemia. Eu sei que pandemia é outro contexto, certo? Mas fora do contexto de pandemia. Agora, eu posso dizer, não deixei-vos de congregar. E eu ansiar para estar nas atividades da igreja que eu puder estar. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E o corpo de Cristo, a igreja, é a obra de Deus. Se eu sou grato, eu vou fazer mais, dentro das minhas possibilidades. Irmãos, eu não quero pôr um fardo pesado sobre ninguém aqui, nem quero dizer que você é obrigado a vir a todos os cultos da igreja. Mas o princípio é, eu vou fazer o melhor para o Senhor. É o princípio bíblico. Lucas 17:10 diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Fez só obrigação. Tem crente que faz só obrigação. Né? Só... Está lendo a Bíblia? Tô, pastor. Lê um versículo por dia. Li a Bíblia. Eu li a Bíblia. Está orando? Tô, pastor. Aí o cabo ora assim, aquele minuto, Senhor, perdoa meus pecados, amém. Confessei meus pecados, orei. Tem crentes que vivem assim, mas o certo é nós dedicarmos mais do que o básico, entende? Mais do que o mínimo, o exigido. Eu não estou dizendo aqui também, mais uma vez, não quero colocar um fardo sobre os irmãos, não estou dizendo que agora você tem que dar mais de 10%, não. Você obedeça ao Senhor, como a Escritura diz. Conheço missionários que dão 30% do seu sustento de dízimo. Conheço. Isso quer dizer que eu devo fazer? Não sei. Eu sei o que eu faço, você sabe o que você faz. Você tem a Bíblia, você tem o ensino da Escritura. E se você entende que quer ser fiel a Deus, obedecer a Deus, mais do que o básico, faça. É isso que Jesus está ensinando aqui. O hipócrita, aparência. Ele até dá uma oferta. Digamos que eu seja um juiz que ganha 100 mil reais. Aí eu dou aqui, de dízimo, 5 mil reais. O Valnei dá um dízimo, é muito dinheiro. Mas para Deus, é pouco, não é verdade? Porque não é 10%. Certo? Então, o princípio é isso, sejamos generosos com as coisas de Deus. Não sirvamos a Deus, não adoremos a Deus só com o que sobra. Não adoremos a Deus com o tempo que sobrou, que restou. Não adoremos a Deus com o dinheiro que sobrou. Não adoremos a Deus com as habilidades que sobraram. Não, use o seu melhor para adorar a Deus. Entende?
Use o que você tem de melhor e o máximo que você puder, porque Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados. A viúva, ela deu mais porque era uma serva de Deus e ela quis servir o melhor possível. Eu não sei, mais uma vez, como ela se sustentou naquele mês, digamos que ela recebia por mês. Realmente eu não sei, mas o fato é que ela deu 100%. Não quer dizer que você tem que dar 100%, ou que eu vá dar 100%, mas quer dizer que eu tenho que fazer o melhor para adorar a Deus da maneira correta e entender essa proporção da obediência. 10% obedeci, fiz mais do que a minha obrigação. Mas também esta viúva, ela deu mais por quê? Olha Lucas 7,47. Aqui é a história de uma mulher arrependida dos seus pecados aos pés do Senhor Jesus. Lucas 7,47. Por isso te digo, Jesus falando para aquela mulher. Jesus aqui estava na casa de Simão, um fariseu. Simão não deu nem água para lavar os pés de Jesus. Aquela mulher lavou com suas lágrimas. Por isso te digo, Lucas 7,47, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco ama, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Por que aquela mulher se prostrou daquela forma aos pés de Jesus, chorou ali tudo, e enxugou os pés de Jesus e fez toda aquela devoção ao Senhor Jesus Cristo, e outros não fizeram? Aquela mulher entendia o quanto que ela tinha de pecado e o quanto Jesus a perdoou. Então, quando você entende o tamanho do perdão de Deus pelos seus pecados, você ama mais a Deus. Alguns acham que não tem tantos pecados e que estão bem com Deus. Mas nós somos profundamente pecadores, irmãos. Nosso coração é enganoso. Mesmo crentes em Jesus, redimidos com o Espírito Santo, ainda somos pecadores e nos enganamos, achando que muitas vezes estamos bem. Então é necessário você estar sempre buscando a Deus, avaliando a sua vida. E se você entende que Jesus, ao morrer na cruz, perdoou você de uma multidão de pecados, você vai amar muito a Deus. Isso vai se refletir na sua prática de adoração a Deus. Se você ama muito a Deus, você vai ofertar ao Senhor para a glória de Deus, você vai servir a Deus na obra de Deus, você vai amar o seu irmão, mais do que é devido aos seus olhos, à sua cabeça. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, perdoou todas as coisas ruins que eu fiz, e eu dou menos de 10% de oferta ao Senhor. Na cabeça de alguns isso é um absurdo, isso que eu estou dizendo. Mas esse é o princípio bíblico. Eu vou ofertar para a glória de Deus. Eu não estou pagando a Deus. Eu não estou pagando um serviço na igreja. Não é uma relação capitalista. É uma relação de adoração. Eu estou ofertando porque o Senhor é Deus, Ele me amou enormemente, porque perdoou tantos pecados que eu cometi e ainda cometo. Eu tenho que ofertar ao Senhor. Lembre-se, eu estou mostrando aqui o dízimo, como o Senhor Jesus Cristo está colocando. Isso aqui é um exemplo de como eu devo adorar a Deus. O dízimo é um exemplo, mas isso se aplica a toda forma de adoração na vida. No cântico, na pregação, no evangelismo, na casa, vida no lar, marido, esposa, filhos. Tudo está embutido aqui. A viúva deu mais porque ela era uma serva e ela entendia o sacrifício de Cristo pelos pecados dela. Ela entendia a salvação no Senhor, no Messias. Por isso ela quis dar tudo para o Senhor. Ela não foi extorquida, não foi cobrada, não foi obrigada. Ela voluntariamente quis. Por isso ela deu mais. Entregando o dízimo, você é obediente a Deus, faz a obrigação. Dando mais do que 10%, você adora a Deus, demonstrando imensa gratidão ao Senhor. Você não está barganhando, não se barganha com Deus. Você está adorando ao Senhor. Isso é demonstração do seu amor, porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Entenda,
Jesus ensinou isso. E nós ensinamos para que você compreenda que você deve adorar em obediência, da maneira correta. E se o Senhor colocar na sua vida, até mais, como a viúva pobre. Mas não quer dizer que você tem que dar 100% de tudo. Última verdade, o dízimo é um ato de adoração e não de promoção. Então, dar o dízimo não é para você se promover. Dar uma oferta não é para você aparecer, né? Mateus 6, verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, na história que Jesus nos conta, os ricos, eles queriam que as pessoas vissem o quanto eles estavam dando. Era menos do que 10%, mas ainda era muito dinheiro. E as pessoas que observavam, como Jesus também estava vendo, elas viam naqueles ricos homens espirituais, mas eles não eram. Veja como a aparência engana. O adorador, ele não quer aparecer, ele quer agradar ao Senhor. Lembrando, alguns entregam dízimo para receber tesouros, né? Tesouros na terra. Malaquias 3,10 é um dos versículos mais conhecidos sobre o dízimo. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha, tá vendo? Eu vou dar o dízimo para receber bênção sem medida. A pessoa vê logo o cifrão, né? Bênção sem medida é cifrão. Então eu vou dar o dízimo para receber mais. Isso é teologia da prosperidade. Na verdade, Malaquias estava exortando o povo de Israel naquela época pós-cativeiro babilônico, porque o povo não estava devolvendo o dízimo a Deus, né? No templo, que era aqui a casa do tesouro. E por conta disso estavam em desobediência e pecado. E Deus disse que eles estavam roubando. E o povo perguntou: em que nós te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. E aí ele diz: tragam os dízimos aqui, para que haja mantimento na minha casa. Então, existe uma relação, sim, do dízimo para manter a obra de Deus, que é no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é da mesma forma. No entanto, é prioritariamente uma forma de adoração para a glória do Senhor. E Deus diz: vou abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida. Isso aqui é prosperidade? É, mas não é uma barganha. Olha, Deus, aqui ele está falando da chuva, a janela dos céus, chuva numa região que vive da agricultura e do pastoreio, né, de vários animais. Isso é riqueza, a chuva. Mas lembre-se que Deus derrama chuva sobre o justo e o injusto, não é verdade? Deus também tem o homem ímpio, Deus faz chover na horta lá do homem ímpio. Deus permite que o ímpio tenha prosperidade financeira. Muitos homens ricos são incrédulos, estão longe de Deus. É uma forma da graça de Deus atingir os incrédulos? Deus é tão gracioso que permitiu que esses não crentes tenham recurso financeiro. Pronto. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é que o Senhor vai abençoar os que são fiéis, mas não é uma barganha. Você não entrega o dízimo para receber, você simplesmente entrega o seu dízimo, devolve para adorar ao Senhor, e o Senhor vai te abençoar, certamente, mas não no sentido da teologia da prosperidade. O dízimo, então, não é um investimento capitalista. A igreja não é empresa, não é para enriquecer alguns. Paulo ensinou isso muito bem, né? Essas ofertas, elas são para a glória de Deus. Olha o que o apóstolo diz lá em 1 Coríntios 9:11. 1 Coríntios 9:11. Depois o verso 13. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Verso 13. Não sabeis vós os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, Paulo ensinou aqui o que Jesus já ensinou, e ele cita textos do Antigo Testamento aqui no capítulo 9, depois você lê o capítulo 9 todo, que a obra de Deus, missionários, pastores, são mantidos por dízimos e
ofertas, e isso para a glória do Senhor. Então, o dízimo, ele é um ato de adoração para manutenção da obra de Deus, mas não é para promoção individual. Por isso, hoje nós tomamos todo o cuidado para que não se veja, né, a oferta de ninguém. Lembre-se, o Senhor, Ele quer que nós sejamos obedientes na nossa adoração. A adoração não é gritar, não é rolar no chão, como algumas igrejas fazem, né? Não é fazer algazarra na hora do culto. Isso não é adoração. Isso não vai demonstrar que nós somos mais fervorosos. Adoração é fruto de obediência e não de aparência. Quando obedecemos ao Senhor, como Ele ensina na Escritura, estaremos adorando a Deus. Mesmo que sem gritos e sem estardalhaços, mas adorando ao Senhor. Essa adoração que hoje aqui foi colocada como exemplo pelo Senhor Jesus Cristo, através do dízimo, ela se reflete em toda a nossa vida, certo? No seu trabalho, na sua família, em tudo da sua vida. Se você passa a semana adorando a Deus, lendo sua Bíblia, orando, buscando ao Senhor, lutando contra as tentações, essa adoração se reflete na hora do culto. Porque você chega para prestar um culto a Deus, agradecendo pelos livramentos, agradecendo por tudo que o Senhor fez por você nesta semana e faz na sua vida. Então você presta um culto de adoração a Deus, porque você já vem adorando. O culto público é para nós nos motivarmos, mas além de tudo isso, é para adorar e glorificar o nome do Senhor Deus e nos fortalecermos uns aos outros. Adoração é obediência, não é aparência. Então, muito cuidado, não julguemos as pessoas pela aparência. O Senhor Jesus, ele soube avaliar. Aqui, ele é Deus, ele sabia o contexto das coisas. Não cabe a nós julgar o quanto um está ofertando, outro está ofertando, não importa. Não vamos julgar os valores, não é isso que importa. Cada um deve ser obediente ao Senhor, seu Deus, segundo a medida que Deus tem colocado na sua vida, observando o ensino da Escritura. 3 verdades sobre adoração, obediência e não aparência. Deus julga as nossas ações de adoração. Não é só chegar e fazer de qualquer jeito. Deus julga, Deus avalia. O dízimo é uma proporção de obediência, de gratidão a Deus. É uma proporção de obediência. É proporcional. Então, menos de 10%, como você tem sido obediente? Mais de 10%, muito você tem sido obediente. O dízimo é um ato de adoração e não de promoção. Não é um sistema capitalista. A igreja não é uma empresa, um mercado. Não é. A igreja tem que investir na obra do Senhor, pregação do Evangelho, edificação da igreja, adoração ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor nos dê esta sabedoria, lembrando que Jesus ensinou tudo isso na última semana, antes da sua crucificação. Vamos adorar orando ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e suplicamos, Pai amado, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para te agradar em tudo, não somente com nossos dízimos e ofertas, mas com toda a nossa vida. Tudo isso, Pai, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a noite aqui às 18h30.